Olá, queridos, nós estamos mais uma vez aqui no programa Luz da Vida, no quadro Pais e Filhos. E como nós já viemos, alguns programas falando sobre saúde emocional, hoje nós vamos continuar nesse bate-papo e eu vou apresentar para vocês hoje meus convidados, doutora Tatiana, que é psicóloga, seja bem-vinda. Obrigada. E o pastor Felipe também, Marmoldi, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Todos que trabalham com crianças, com adolescentes, com jovens também. E nós estamos falando sobre saúde emocional. Doutora Tatiana, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consciência emocional. A senhora pode explicar para a gente um pouquinho o que é a consciência emocional? Então, a consciência emocional seria a gente conhecer e reconhecer as nossas emoções, saber o que a gente está sentindo e o nome de cada emoção, dos sentimentos, falar a linguagem afetiva. Falar a linguagem afetiva. E as crianças, desde lá do berçário, elas já têm essa reação. Então, seria assim, como a gente dá maior importância e prioridade à alfabetização emocional, que é muito importante. Isso constrói o sujeito, interfere muito na construção da personalidade das pessoas. E é um assunto assim que a gente acaba não envolvendo tanto, principalmente na escola, que dá para ser trabalhado no cotidiano das crianças. Sim. Que elas respondem muito com comportamento e muito mais com impulso do que com essa consciência. Pastor Felipe, que trabalha com essa faixa etária de pré-adolescentes, adolescentes, entende bastante isso porque as crianças, elas reagem de acordo com a situação, não é? Com certeza. É a pressão delas, o convívio delas, elas vão reagindo conforme a influência que elas estão tendo dos adultos, dos outros, do afeto que elas estão tendo ali. E doutora Tatiana, isso dá para ser trabalhado desde casa? Com certeza, desde casa e em qualquer idade. Eu digo que no consultório, às vezes as pessoas procuram, tem uma necessidade emocional, a gente vai trabalhar, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a consciência emocional. Como eu estou me sentindo agora e o porquê. Então a gente pode em casa, exemplificando assim, como a criança se sente quando ela está de férias, quando ela está indo para a escola, frente a uma situação de perigo, frente a uma situação de conforto. Os sentimentos e as emoções vão variando, como o Felipe falou. O meio vai influenciando. São ações e reações. Exatamente. Porque hoje a gente sabe que os nossos adolescentes, não só as crianças, porque crianças a gente percebe mais, talvez pelo cuidado, a atenção que a gente dê, E os adolescentes, os pré-adolescentes, eles vão crescendo e a atenção, na verdade, deveria ser maior. E por isso que alguns pais, inclusive, professores, educadores, reclamam às vezes da fase da adolescência. Doutora? E porque talvez essas crianças não tiveram essa orientação para essa consciência, essa base. E os adultos também não têm uma consciência emocional. Eu observo que as crianças, elas expressam muito mais as suas emoções. O adolescente, ele retrai, mas quando explode isso, aí vem, ele vai guardando em algumas áreas, Ele vai guardando e aí ele explode. Aí a gente vê aí os problemas que têm acontecido. Mas a criança, eu percebo que ela... Mais espontânea. Ela é mais espontânea, É natural. Ela já vai, está triste. O adolescente, não. Às vezes, para ele está tudo bem, mas lá dentro realmente não está tudo bem. Está tendo um conflito gigantesco. Pois é. Justamente porque a fase da adolescência, ele está aprendendo a ser adulto. E o adulto já consegue mascarar algumas coisas. Precisa, Então, a gente precisa... tem situações, eu acho que é muito difícil a gente ensinar uma criança a não ser... ela tem que ser sincera e, ao mesmo tempo, educada. Então, tem que omitir alguns sentimentos, algumas opiniões. Que não são necessários. Exatamente. Ser expostas. E esse controle é difícil. Por isso que o melhor seria a gente resolver desde pequenininho. Pois é. E existe uma maneira, assim, pra gente, para nós, os adultos, assim, trabalharmos isso, então, com os nossos filhos? Claro, em casa, sempre perguntando como que a criança se sente frente a tal situação. Quando está vendo um desenho, um filme com a criança, como é que você acha que aquele determinado personagem se sentiu? O que ele gostaria de ter feito naquele momento? Para a criança analisar não só os sentimentos dela, mas também do outro.
né? E principalmente quando tem irmãos, isso dá para ser trabalhado melhor ainda. E na escola que ela está interagindo com outras crianças, um número maior de crianças, né, e da mesma faixa etária, que ajuda bastante. Todas diferentes. Um outro universo, né? Realmente é um lugar onde tem muito conflito, ela interage com muitas crianças, então Ô, pastor Felipe, você percebe, né, que você trabalha com crianças dentro da igreja, fora da igreja, né? Crianças, filhos de pais cristãos e não cristãos também, né? E você percebe que existe algumas crianças que são más, no sentido assim de fazer maldade, no sentido de reagir de uma maneira não com bondade, né, doutora Tatiana? Porque existe isso, né? Sim. Você percebe que isso acontece? Temos. Tem crianças que, tu vê, a brincadeira de contato, eles são muito de empurrar, mais os meninos, muito de empurrar, brincar, correr para lá, para cá, mas nós percebemos que tem crianças que realmente elas fazem de maldade mesmo, elas fazem conscientes do que elas estão fazendo. Olha só. Né? Elas observam que a criança está passando, ela vai, coloca o pé só para ver a outra caindo. Então ela já faz consciente aquilo ali. Tem horas, como a gente estava falando em conflitos, tem horas que eles estão brincando ali, um pegou o brinquedo do outro, o outro já explode. É a reação que ele tem, ele está aprendendo a lidar com aquilo. Ele é muito individualista, a criança. Mas alguns não tá em nenhum conflito, só está observando e ele age daí por maldade. Parece que fica... uma necessidade dele. Fica se preparando para aquele momento. Isso, ele fala, a gente fica observando, parece que está pensando assim, eu quero fazer alguém sofrer agora. O que eu vou fazer? E tem isso, tem crianças que nós observamos e é sério realmente, é sério. E muitos são explosivos também, mas essa explosão também vem de casa, porque teve uma ação, o pai reage com uma reação explosiva. É verdade. Ele vai ser a mesma coisa. Eu sempre falo, eu costumo falar, a criança é o reflexo dentro de casa. Então, se o pai é muito explosivo e age tudo na base do palavrão, na base da agressão, a criança vai reagir na escola, na igreja, da mesma forma. É verdade. A consciência emocional, ela deve ser trabalhada, então, desde pequeno, né? Mas se de repente passou agora a fase, as crianças já estão maiores, são pré-adolescentes, adolescentes, doutora Tatiana, como é que os pais devem reagir agora, fazer, né? Então, ou talvez até os pais, né, não têm essa consciência emocional. Saber ouvir muito, né? Observar antes de agir. Entender, para poder entender o que está acontecendo. Então você tem que ter um tempo com o seu filho, né? Entender primeiro. Para conhecer, né? Porque exatamente, quais são as companhias fora de casa, né? A questão do colégio onde estuda é muito importante, porque a influência do meio também do colégio vai estar nesse processo de formação, né? Porque hoje da em personalidade. dia, né, Tati, as crianças, elas convivem muito mais dentro da sala de aula, na escola, do que com os próprios pais, se você for ver. Os pais trabalham o dia inteiro. E essa fase da adolescência é uma fase que o grupo passa a ter muita importância. Eles têm essa necessidade de pertencer a um grupo, né? E de ser aprovado por esse grupo. Então, aí vai que eles, às vezes, passam por cima dos próprios princípios para pertencer a esse grupo, né? Olha só, né? Se sentir aceito. É verdade. Bom, gente, nós estamos falando então sobre saúde emocional, consciência emocional hoje, né? A gente vai encerrar o bloco de hoje aqui, mas semana que vem nós vamos continuar com vocês aqui, tudo bem? Para a gente continuar esse assunto também, tá? Sim. Eu agradeço a presença aqui do pastor Felipe, a doutora Tatiana, que esteve conosco também. Semana que vem, então, a gente continua com vocês aqui no quadro Pais e Filhos. E eu quero lembrar você que ainda não matriculou seu filho da importância de procurar um bom colégio. E a Igreja Luz da Vida está trazendo para Balneário Camboriú e região o Colégio Evolução Dinâmico. Fica ali na 3.100, né? Final da Terceira Avenida, você vai encontrar ali o Colégio Evolução Dinâmico. Venha nos fazer uma visita e venha fazer a sua matrícula conosco também. Os telefones, os endereços estão aqui no rodapé da nossa programação. E é isso aí, gente. Esse é o quadro Pais e Filhos, programa Luz da Vida. Semana que vem a gente volta com essa galera aqui, convidada do programa de hoje, para bater um papo, falar um pouquinho mais sobre saúde emocional. Ok? Beleza. Tchau, tchau.